pessoal, espero que vocês estejam bem. Esta semana fiz uma provocação aí sobre política e economia, né? Se é possível entender de política sem entender de economia. Claro que há inúmeras facetas da política que não está envolvido diretamente em economia, mas considerando-se que a economia é um dos temas mais relevantes para uma sociedade, porque dependendo do estado da economia de um país, fica até difícil você pensar em outros tipos de política pública, né, relacionada a outros temas. Então me parece bastante razoável a compreensão mínima do funcionamento da economia, quais são aí as principais escolas, as visões de economistas em relação, além do entendimento, né, para que a gente possa também compreender se determinadas políticas governamentais se realmente estão indo num caminho certo ou não, né? Quais são os aspectos positivos ou não de determinadas políticas. Então isso é muito relevante. Então, primeiro, saber que nós estamos dentro de um sistema global de economia, em que você pode pegar, comprar uma rosa colombiana, produzida na Colômbia, e no dia seguinte você ter aqui, em que o seu celular é produzido do outro lado do mundo. A gente até sabe disso, mas o que está envolvido nisso? Quais são as consequências disso? De onde vem o dinheiro? De onde vem o orçamento do governo? Porque muita gente, a gente até a nossa herança, né? Aquilo é do governo. Eu me lembro até da minha infância, a visão que as pessoas tinham. Não, isso aqui é do governo, esse recurso é do governo, como se o governo produzisse riqueza. E o governo não produz riqueza, o governo só gasta. E muitas vezes gasta muito mal, quer pela ineficiência, quer pela corrupção, quer por ambos, né, os motivos. Então, pelo menos a gente tem uma ideia de onde surgem esses recursos, uma ideia de como é construído um orçamento, as determinações constitucionais para a utilização desse orçamento, como é que funciona isso, as consequências que você tem de um processo inflacionário, de uma taxa de juros alta ou baixa, as consequências de uma redução de impostos para a economia, será que pode melhorar ou piorar a arrecadação, do custo no Brasil para você controlar os sistemas de impostos, que é um verdadeiro hospício tributário o nosso país, como são direcionados esses recursos, se é importante ou não você ter um Banco Central independente, quais são as consequências de ter ou não ter, sabe, são coisas básicas, né? Conhecimentos básicos. Qual é o tamanho do Estado? Qual é o tamanho adequado do Estado para a nossa realidade? É importante ter estatais ou não? Se sim, que tipo de estatais? Por quê? Argumentações realmente aí consistentes. Devemos ter um livre mercado, um mercado mais controlado. Os problemas do Brasil ser ainda um país fechado comparativamente ao comércio internacional, as consequências disso, esse paternalismo governamental que muitas vezes existe, e por outro lado, o governo funcionar como um algoz, que atrapalha muito mais do que facilita a vida, né, dos empresários. Os empresários devem ser demonizados ou não? É importante o crescimento do PIB? Até que ponto? Deve a qualquer custo ou não? É o mais importante a se focar ou não? E essas questões da distribuição de renda, do salário, do custo do salário para o empregador, da gente viver aí um sistema de taxação de imposto regressivo. Quanto mais pobre, mais impostos relativos
a pessoa paga. Então toda essa abordagem, né, e muito mais, né, estou só citando algumas questões, a importância da competitividade no âmbito internacional, o que já deu certo, o que não dá certo de hipótese alguma em termos de política econômica, e que às vezes a gente vê pessoas aí com ideias mirabolantes com uma única certeza: não vai dar certo, porque já está mais que sabido. Então, e a gente, quem não trabalha diretamente com isso, fica absolutamente perdido. Eu até conversando com uma colega esses dias, uma pessoa bastante esclarecida, mas quando eu fui ver a visão dela de orçamento, de recursos do governo, eu fiquei estarrecido. Porque ela não fazia a menor ideia, né, de onde surgem os recursos, achando que eles são infinitos. Não, é só direcionar, o PIB não tem a menor importância. Então são questões bastante complicadas. Eu acho que vale muito a pena aí, pelo menos um conhecimento básico, né, do funcionamento da economia, tá? Então aqui vou indicar 3 livros para não correr o risco de ser acusado aí de estar querendo direcionar, né, para determinado pensamento ou não. Um deles é esse aqui, A Economia em uma Única Lição, é bem legal. Ele fala para a gente compreender, né, o funcionamento do governo, etc., das empresas, tal. Tem uma postura mais liberal, Estado mínimo, concorrência aberta, tal. É bem legal. Economia em uma Única Lição. Tem um outro, que é Tudo que você precisa saber sobre economia. Esse aqui é um livro mais clássico, que apresenta aí os diversos, os principais, né? Os principais autores, tá? Então tem um clássico, mais liberal, e um mais, que esse aqui, ele é mais, vamos dizer assim, moderno em termos de consideração do novo cenário mundial, da questão do meio ambiente, apresenta uma alternativa, né, para não crescimento a qualquer custo. Então esses 3 acho que eles se complementam aí, ou apresentam visões um pouco distintas, né, que é bem legal, que é o Economia Dunnett, tá? Então tem esses 3 livros aqui para vocês, para apresentar para vocês. Espero que se interessem e que gostem, ok? Então, os livros da semana. Vamos entender um pouquinho de economia para poder brigar aí nas mídias sociais, tá bom? Boa semana, pessoal.